aqui de novo, juntinho com você, para a gente começar mais uma aula aqui do terceiro ano da mediação tecnológica para todo o nosso estado de Rondônia. E a gente já quer deixar aqui os nossos abraços para os nossos estudantes de todas as nossas escolas, aos professores presenciais, aqueles que já estão na pegada, atividade extra classe, já estou sabendo aí que tem gente aí, ó, afiando aí os dedos, né, para poder estar apresentando o seu melhor. Verdade, gente, a gente está aqui na expectativa, tá bom? Para que vocês realizem aí essa primeira mostra, né, dos modelos dos sistemas SAFs aí, com todas as culturas, com todas as frutíferas, com toda a desenvoltura, né, da região que você está presente. Então, a gente quer ver coisas e a gente sabe que tem coisas maravilhosas, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das atividades mais importantes, se não mais importante, mas muito importante, quando a gente fala de um sistema de produção, que é a questão da nossa adubação, da adubação, né? Onde a gente viu aí nas aulas sobre sucos, sobre plantio em sucos, plantio em covas, das sementes, né? Toda a questão do viveiro, do plantio ali permanente. Então, a gente sabe que a dinâmica do vegetal dentro dessas etapas, uma questão fundamental é como que ele vai obter ou a quantidade, a qualidade daquilo que ele vai estar retirando do solo, né? A gente sabe que os vegetais realizam um processo fotossintético, perfeito, mas eles precisam dos nutrientes, né, chamados micro e macronutrientes, dos elementos químicos presentes nesse solo, que passaram pela dinâmica ali dos agentes decompositores, bactérias e fungos, para dar a qualidade de vida desse solo, né? Torná-lo solo fértil. E aí, quando a gente fala de um ambiente modificado, manipulado pelo ser humano, a gente tem que vir com atendimento específico para a cada espécie que está inserida ali. E aí, como a gente tem no SAF uma diversidade, uma variedade muito grande de espécies, né? Cada uma delas tem uma necessidade nutricional. Então, a gente tem que estar lembrando que além de permitir uma qualidade desse solo para que o seu sistema radicular absorva aquilo que é necessário, isso tem que estar em quantidade satisfatória para atender o desenvolvimento de cada espécie, de cada indivíduo, de cada espécie ali daquele ambiente. Então, como é manipulado, como eu estou trabalhando com isso, eu que tenho que ter essa atenção, eu que tenho que estar irrigando, se for necessário, drenando, se for necessário, retirando, né, as folhas que estejam com fungos, que esteja uma presença de um besouro, observei aí uma mariposa, eu que tenho que estar com o meu olhar atento para impedir a ação desses elementos, né, desses agentes aí que podem trazer problemas dentro dos nossos SAFs. Tudo bem? Então, vamos lá? Atividade, menina, se concentra. Aula 21.1, falando aí sobre a adubação. Então, aqui a gente vai falar sobre 3 tipos de adubação. E a gente viu que nas eletivas, em trilhas, vocês trabalharam muito com questão de produção, né? Áreas produtivas aí mesmo na escola, na unidade escolar de vocês. E isso é muito interessante. Então, aí a gente vem com a questão da adubação. A gente aí construiu, né? Não sei se foi esse ano, foi ano passado, a questão das composteiras. Então, teve muita gente que continuou com essa prática, fez ali o seu canteiro de plantas, né? A gente viu fotos ali, plantaram quiabo, maxixe, plantaram couve, né, rúculas, né? Então, tem muita variedade aí. E para isso, elas vão precisar desse processo aqui, de adubação, né?
Então, adubação de cobertura. Cadê? Eu quero grande ali. A adubação de cobertura, a adubação verde e a adubação orgânica. Vamos lá, então? Quando a gente fala de adubação, a gente está falando de uma exigência, de uma necessidade ou de uma exigência nutricional de determinada espécie vegetal, acompanhando a fase do seu desenvolvimento e em relação à qualidade desse solo. E aí a gente volta a bater na tecla. Que tecla, professora? Da importância de no seu planejamento, né, a parte inicial, depois que eu observo todo o espaço geográfico, relevo da minha área, então depois que eu faço todas essas observações, se o meu SAF vai ser de produção, né, vai ser comercial, ou se ele vai ser apenas para sustento da minha família, ou se ele vai ter os dois tipos de serviços, ou, enfim, dependendo aí do objetivo do seu SAF, do atendimento da implantação desse SAF, né? Eu preciso ter o conhecimento da característica do meu solo, das necessidades que eu vou precisar atender para as espécies vegetais que eu vou estar inserindo sobre esse solo. Então, se eu tenho um solo com baixo nível de nutrientes, né, fósforo, nitrogênio, potássio, né, enfim, que a gente sabe que esses três são fundamentais aí para o início do desenvolvimento dos vegetais, né, em quantidades diferenciadas. Se eu identifico que há essa carência nesse solo, é como pegar um organismo, por exemplo, com anemia. Um indivíduo anêmico, ele não tem energia nem para ele, que dirá para dar para os outros, né? Então, eu preciso fazer essa observação e aí já entrar com um cuidado, um preparo desse solo e só então eu vou estar levando a minha cultura, a minha espécie arbórea, né, para a implantação naquele ambiente definitivo ali, tá? Que tem aqueles cuidados também lá no viveiro, tá? Mas depende aí do estágio que você está falando. Em relação a essas características desse solo, aí eu vou ter que vir com a adubação. E aí essa adubação, a quantidade dessa adubação, ela tem que ser prescrita, ela tem que ser recomendada por um técnico, né, para que a quantidade seja suficiente para ser absorvida pela cultura, favorecendo o desenvolvimento desta, e também com as dimensões desse hectare, para que não venha a prejudicar. Em vez de eu beneficiar esse solo, eu vou estar prejudicando, né? Em alguns SAFs consolidados, são possíveis boas colheitas sem o uso de insumos. Exatamente. Professor, isso não existe. Existe, tá? Só que dá trabalho. Tudo quando a gente fala assim, tudo que a gente vai colocar sobre o solo dá trabalho, né, gente? Mas existem solos, SAFs, sim, que não utilizam ou utilizam o mínimo possível, né, de insumos. Ou seja, apenas com um bom manejo dos recursos naturais. Você lembra que a gente falou da questão da floresta, que a floresta é sustentável, que a floresta ela não precisa desse cuidado, né, do homem ali, de se olhar. Não, porque os problemas vão aparecendo, as necessidades vão aparecendo e elas vão se resolvendo, existem, enfim, pesquisadores que falam dessa dinâmica da maior, né, desse autocontrole, dessa autorregulação
aí entre os elementos presentes dentro da floresta, né? E aí, então, a gente entende um pouco quando a gente tem essa informação de que alguns SAFs, eles sim conseguem, a partir das boas práticas, de um bom manejo sendo executado com os recursos ali disponíveis, você pode ter, sim, essa ausência de insumos, né? Contudo, todavia, se essa prática ela não se realizar de forma satisfatória, aí a gente vem com o processo de adubação. Toda a fertilidade do sistema é garantida aí por meio da reciclagem dos nutrientes realizados no solo. Isso quando a gente está falando desses SAFs consolidados, tá bom? Mas vamos lá, o adubo, ele é um conjunto de resíduos que podem ser de origem animal, aí a gente falou ali de algumas aulas da cama do aviário, né? E aí a gente falou dos cuidados com essa produção, os estercos, como que qual é a qualidade desse material para que ele seja utilizado para o adubo, né? Também vegetais, aí a gente está falando dos resíduos, né? Não é o fruto estragado, o fruto fungado, não é isso. A gente está falando de partes do vegetal que são descartados, né? Por exemplo, a gente pode falar também da questão dos resíduos orgânicos, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, dependendo do tipo, da origem desse adubo, aí você pode ter uma característica diferenciada aí, mas o intuito é o mesmo, de produzir esse solo mais fértil, com características e qualidades nutritivas para dar suporte ao desenvolvimento dos vegetais, né? Então, de origem animal, vegetal ou produto mineral e químico, que não é o que a gente gostaria, né? Que se mistura à terra para fertilizá-la ou regenerá-la. Determinados SAFs, gente, mais intensivos, a exemplo daqueles com café, sombreado ou cacau, podem necessitar de adubação externa, devido às características, né, produtivas, devido às características dos manejos executados para esse tipo de cultura, né? Sua aplicação ela é realizada ao redor dessas plantas, em cobertura, em covetas laterais, tá? Então, existem essas formas, 3 formas de você estar utilizando essa adubação, né? Ao redor dessas plantas, em cobertura, tá? E também em covetas laterais. Em 2 partes, sendo uma no início. Então, decidido qual que você vai fazer. Você vai fazer ao redor das plantas? Não, eu vou utilizar as covetas. Você tem que desmembrar isso em 2 momentos, né? Um no início das chuvas e outro ao final delas. Por quê? A gente precisa verificar, né? Aqui para mim. A gente precisa verificar essas características do solo no sentido de absorção, de circulação desses nutrientes através dessa porosidade, dessa dinâmica que existe entre os micro-organismos ali do solo, tá? Para esse processo de enraizamento, desse crescimento radicular aí da espécie vegetal que está ali absorvendo esses nutrientes e conduzindo eles até o vegetal, para o processo aí que a gente sabe, o processo fotossintético, essa distribuição novamente, é o fluxo a via de mão dupla, lembram? A gente falou sobre isso em uma aula? Pois é, sistema xilema, floema, né? Então, eu preciso estar alinhando essa capacidade do solo, a capacidade de absorção desses elementos básicos aí para que essa planta consiga se desenvolver. Tá certo? Então, joga lá de novo. A quantidade de adubo a ser colocada nas mudas, ela vai depender da análise. Claro, a gente falou isso aqui bem no início, né? Eu não posso simplesmente, eu chego lá no campo e eu estou vendo a minha folhinha toda amarelada, né? As folhinhas estão caídas, os caules, alguns caules já estão quebradiços. Então,
eu pego, por livre e espontânea vontade, e vou fazer. Né? Tem gente que faz automedicação, né? Que não é devido. De vez em quando a gente dá umas escapadas nesse sentido, né? Não quer ir ao médico, não está com tempo, enfim. Mas não é o recomendado, gente. Não é o recomendado. O ideal é que você passe por uma consulta, né? E quem é essa consulta? É a própria coleta e análise desse solo, né? Então, eu preciso fazer os exames certos, eu preciso fazer essa coleta dessa amostra de forma... Isso é importante também lembrar. Eu preciso das informações necessárias para que essa análise técnica desse meu solo não venha com erros. Porque se eu, que estou submetendo esse solo da minha propriedade, não fizer da forma certa, lembra que lá no sistema de zigue-zague, se eu não fizer numa quantidade satisfatória, numa distribuição dessa área, né, de forma a ter uma maior amostragem dessa área, eu vou estar incorrendo ao erro. E aí a culpa vai ser de quem está analisando o solo? Não, vai ser minha, porque eu não estou dando todas as condições para que essa análise seja feita de forma satisfatória. É a mesma coisa que eu omitir uma informação importante da minha saúde para o médico. Se eu não passar todas as informações, olha, ele vai fazendo várias perguntas. Se você omitir uma importante, você diz, não, eu vou falar isso não, porque ele pode brigar comigo, ou ele vai dizer que isso, que aquilo outro, e aí eu omito. O que vai acontecer? Ele pode prescrever uma medicação ou solicitar um exame que não vai ter nada a ver com o que você está precisando. Então, importante essa parceria desse que vai ser o coletor dessas amostras e o laboratório, obviamente, que vai realizar essa análise, tá certo? E aí, o que com esse material em mãos, com análise feita de forma satisfatória, o que vai acontecer? Ele vai me dar uma resposta a nível de quantidade, a nível da necessidade daquele vegetal. E aí sim, eu vou poder fazer uma assistência, uma medicação, né, vamos dizer assim, uma medicação adequada e ela vai conseguir se recuperar em tempo, né, rápido e aí vai me dar a resposta produtiva que eu desejo. Tá certo? Vamos falar da adubação verde, né? A adubação verde é uma técnica agrícola utilizada para melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Pois é, gente, olha como é que é dinâmico. Como é dinâmico. Deixa eu vir para cá. Olha a dinâmica da vida. O solo é um recurso que nós utilizamos para o plantio das espécies que nós consumimos. Perfeito? Ah, vem a Tabita filosofando. Mas é um ponto de reflexão. Aí ele está dizendo ali, ó, a adubação verde, ela tem toda essa fundamentação de analisar e conceder para esse solo, ou melhorar esse solo, nos seus aspectos físicos, químicos e biológicos. A gente tem isso no nosso organismo? Eu consigo fazer todas essas análises dentro do meu organismo? Também. Olha só como a gente não é tão diferente, né? Algo que a gente pensa assim, a Terra não tem vida. Tem. Ela é a manutenção da microbiota que é fundamental para a nossa alimentação. Olha lá. Então, quando eu dou um suporte para que essas características químicas, físicas e biológicas sejam mantidas com qualidade que esse solo precisa para suportar, presta atenção,
suportar tudo aquilo que eu vou estar inserindo. Gente, esse solo que não tinha a espécie X, Y, Z, W, agora ela está sobre ele, todas elas se desenvolvendo. Cada uma delas com uma exigência. Pensa aí numa sala de aula, não é professor presencial? A tua sala de aula, tu é o adubo. E aí você tem que dar doses diárias, em concentrações distintas, para cada aluno seu, para cada um dos seus alunos. Os adubos é só, né? E aí vai a dinâmica. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Fui um pouquinho, mas já voltei. Mas é interessante essa situação ali. Me veio isso muito claro aqui na minha cabecinha. Então, pode abrir para mim de novo, diretor, senão eu vou ficar aqui. Mas é importante isso aí, gente. Pensa aí. Utiliza, de preferência, plantas leguminosas, uma vez que aproveitam nitrogênio atmosférico, fixando-as ao solo. Então, a gente sabe que o nitrogênio está em estado gasoso, né, no espaço atmosférico, no ar atmosférico, só que ele, de acordo com a dinâmica de algumas bactérias nitrificantes, elas vão fazer com que esse nitrogênio, na forma gasosa, seja transformado em outras substâncias químicas que vão ficar ali no solo e vão sofrer outras modificações. Aí tem um grupo de bactérias que vão estar agindo sobre esse nitrogênio, transformando ele em nitrito, nitrato, enfim, para que seja aproveitado por esse vegetal, tá? E aí, quando fala nessas características químicas, físicas, está falando nessas concentrações desses elementos e também na característica física em relação à porosidade, à quantidade, vamos dizer, de solo arenoso, argiloso. Então, essa dinâmica. Então, esses três conjuntos de informações vão dar essa característica. Aí eu preciso vir com essa adubação verde para poder estar beneficiando ou facilitando, né, esse processo. Então, a adubação verde ela pode ser realizada também pela poda, no caso de uso de espécies arbustivas, chamadas adubadeiras, como o ingá e o feijão guandu. Então, essas espécies, elas, assim como outras espécies, são utilizadas aí. Elas são colocadas no ambiente, né, vão se desenvolver sobre esse solo e vai chegar um determinado momento que eu vou simplesmente cortá-las e como se eu fosse derrubá-las sobre esse solo e elas vão estar fazendo esse processo de fixação desse nitrogênio aí através delas, né, juntamente com os organismos bacterianos ali presentes nesse solo, tá? O benefício da adubação verde, ela vai ocorrer pelo efeito da melhoria das condições físicas desse solo, tá? Porque eu vou manter nesse solo uma umidade e uma capacidade de fixação, uma característica. Esse solo ele vai ficar numa consistência não arenosa e não muito argilosa, ou seja, de fácil compactação. Ela vai ter uma mescla disso tudo. E aí eu vou conseguir ter o desenvolvimento satisfatório do meu sistema radicular e, inclusive, o processo de infiltração desse solo vai ser adequado devido a essas características, essas melhorias dessas características físicas. Pela reciclagem de nutrientes, né, como a gente vem sempre falando aqui para vocês, presença desses micro-organismos decompositores que fazem essa reposição, e pelo aumento dessa matéria orgânica disponível na área, porque quando você utiliza um próprio vegetal que estava ali se desenvolvendo e de repente ele vai, tudo aquilo que ele absorveu parcialmente, temporariamente ele vai ser devolvido aí com toda essa dinâmica dessa reciclagem, tá? Das espécies herbáceas ou subarbustivas utilizadas para adubação verde na Amazônia,
destacam-se aí a puerária, a mucunanã, as crotalárias. Aí quando você foi lá no Rondônia Rural Show, você viu várias delas, né? Tinham ali algumas áreas de estudo, né? Com bastante variedades ali dessas crotalárias. Feijão de porco, Canavalha ensiformes, calopogônio e titônia. Cada uma dessas concede uma característica que vai favorecer, então, aí essa dinâmica dessa uma alteração, né, da qualidade das características físicas, químicas e biológicas deste solo, né, sendo usada aí, então, como um adubo verde, tá? Estão presentes todas elas aqui na nossa região amazônica. Então, elas são de fácil adaptação, inclusive em relação à questão das variáveis, né, climáticas que podem acontecer ao longo das estações do ano, enfim, tá? Indicação de leguminosas arbustivas ou arbóreas. Eis alguma, né? O ingá, a palheteira, a leucena, eu acredito que vocês já devam conhecer algumas delas, a glicerídea, o feijão guandu, novamente aqui, o sabiá, que é a mimosa caesalpinifolia. Tais espécies, gente, são conhecidas como as espécies de serviço, pois além de serem adubadeiras, elas também vão fornecer, vão desempenhar outras funções, como a ciclagem dos nutrientes, produção de biomassa para cobertura de solo e sombra também para aquelas espécies que necessitam. Aí, deixa eu colocar essa imagem aqui e vir aqui para você. Olha só, aí a gente tem essa imagem aqui, dessas linhas de produção, você tem aí a glicídia. Então, como a gente falou ali, observou no slide, né? A gente está falando sobre adubação verde, sobre a melhoria dessas características, desses 3 pontos, química, física e biológica, da fixação que algumas espécies permitem, né, como as leguminosas, permitem, e elas desempenham muito bem esse papel, por isso elas são necessárias nesse momento para essa fixação desse nitrogênio, né? E elas não só para a adubação, mas elas também, algumas espécies ali inseridas, são prestadoras de serviço. Isso é importante e interessante dentro dos sistemas SAFs. Isso acontece dentro da floresta? Sim. É por isso que eu falei. E eu estou falando aqui sempre. Ela se autossustenta, porque as espécies ali, elas vão interagindo e cada um vai concedendo, fornecendo aquilo que está... Gente, isso é muito legal, né? Vai fornecendo aquilo que é necessário para a demanda daquela. Não há um processo individualizado. É tudo uma dinâmica para o bem de todo aquele grupo, né? E aí, aqui, quando a gente fala dentro dos SAFs, a gente está falando de um sistema que está sendo manipulado pelo homem. Então, é você que tem que vir, você descobriu essa característica, essa espécie é boa tanto como adubo, quanto também para o sombreamento para aquelas espécies, né, aquelas culturas que têm ciclos mais curtos, mas que precisam desse sombreamento. Por exemplo, o café também precisa de um momento ali daquela cobertura, daquele sombreamento para o seu desenvolvimento. Então, algumas gostam desse serviço. Outras não, elas preferem estar expostas ao sol e cada um vai ter uma dinâmica diferente. E aí você vem com esse atendimento, esse olhar para cobrir todas as necessidades desses vegetais que estão ali sobre a tua área de produção, tá bom? Continuando ali. E da adubação orgânica? Então, a gente conhece bem isso aqui, porque eu acredito que muitos de vocês passaram ali, eu acho que foi no 2º ano que a gente pediu, né, a composteira, e aí vocês fizeram esse processo, né? Muitos fizeram assim, detalhadamente esse processo, muitos realmente entenderam, compreenderam como é que funciona essa dinâmica, né? Que a gente sempre destacou aqui na aula. Não pode colocar ali um elemento cozido, não pode colocar um elemento em estado de putrefação, estragado, né? Vamos dizer assim.
Não, porque senão o teu objetivo não vai ser alcançado. Você pode atrair insetos e dentro do processo de produção de matéria orgânica na composteira, não tem odor, não tem atrativo para inseto, não, se você fizer da forma adequada, né? Então, vamos lá, falando da adubação orgânica, consiste na incorporação ao solo de quê? De palhas, vários vegetais. Esterco, que você pode ter também de galinha, de porco, de gado, né? Enfim, de cabra. Restos vegetais e o uso para essa compostagem, tá bom? Importante nós dizermos também, enfatizarmos. Quando a gente quer tá falando sobre essa questão dessa adubação e para a produção desse adubo orgânico, é muito importante que a característica desse solo, gente, vai ser um solo solto, um solo que tem argila, tem, porém é uma quantidade que ele fica com uma leveza, né? Quando ele está preparado, você pega, ele está bem escuro e você revolve isso, tem uma facilidade. Então, você percebe que ele realmente já chegou no ponto para você utilizar ali na sua horta, né? Se for o caso. O que é interessante, você pegar todos esses produtos de origem vegetal e picotar, cortar pedacinhos para agilizar o processo. Porque a gente sabe que o processo de compostagem tem etapas. Tem uma ação bacteriana na primeira fase que vai elevar a temperatura desse ambiente, tá? E aí você tem um desenvolvimento dessa segunda e terceira fase para chegar à origem desse solo. A gente sabe que nesse processo aí tem a produção do biofertilizante, né? Daquela parte líquida também, que também com uma recomendação aí de uma mistura, né? Uma dosagem com uma dissolução em água, você também pode estar borrifando aí sobre alguns vegetais para poder acelerar também o processo de desenvolvimento, tá? Os adubos orgânicos são adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como estercos, farinhas, bagaços, cascas e restos de vegetais, decompostos ou ainda em estágio de decomposição. Esses materiais eles sofrem uma decomposição e podem ser produzidos pelo homem por meio da compostagem, né? Bom, aqui a gente tem, olha lá, coisa linda, gente. Olha como é que tá esse solo. Aqui, olha. Olha, espia, menino, espia. Pois é. Teve meninos ano passado que fizeram aí as composteirinhas deles, tão bonitinha, bem pequenininha, né? Que eles colocavam até em cima da pia. Por quê? Eles estavam utilizando resíduos orgânicos, né? Ali que eles produziam na cozinha, né? Os restos alimentares ali. Não o resto do prato. Estou falando da casca, enfim, você entendeu e compreendeu, né? Esses materiais, eles têm em si essas quantidades, né, essas misturas de substâncias, de minerais, que vão ser devolvidos, né, vão estar presentes aqui nesse adubo. E aí a gente tem essa troca, né, dessa troca química entre os micro-organismos, o ambiente e todo aqui como a gente está visualizando, esse processo vai gerar água, vai liberar CO2 e aí vai ter essa dinâmica para acontecer. Você vai ter tanto micro-organismos no primeiro momento anaeróbicos quanto organismos aeróbicos. Se bem que a gente tem no sistema de composteira, a gente faz os orifíciozinhos para ter essa aeração ali, né, no ambiente, tá? Bom, aqui a gente tem o solo, né, convencional e um solo orgânico. Então, analisando aquilo que nós tratamos anteriormente, dessa adubação verde, né, dessa necessidade que os vegetais que estão sobre o solo, deixa eu botar aqui, da necessidade que cada um desses indivíduos, aqui você tem uma linha de produção, né? Aqui é outra linha de produção, certo?
Tem uma produção, eu acho que a Embrapa fez, e eles mostram, eu achei bem interessante, que eles mostram toda a dinâmica. Eles estavam falando aí especificamente de um tipo vegetal, e aí eles estavam demonstrando isso aqui, ó. O crescimento daquela espécie, né, em relação do seu sistema radicular. A gente tem que lembrar disso, gente. Que existem espécies que têm esse crescimento, né, vertical, pivotante, e esse outro que vai ter um delineamento diferente. O design o crescimento do sistema radicular, ele é diferenciado. Aí você lembra que lá na zona pelífera dessa raiz, que você vai ter a absorção de água e sais minerais. Lembram? Perfeito. Então, e a gente está falando de um sistema radicular que é muito sensível. Muito sensível. Então, as características, quando a gente falou lá, que essa adubação ela vai dar a melhoria das características físicas, imagine esse vegetal que está começando o seu desenvolvimento. E aí ele encontra uma resistência nos primeiros centímetros. Deixa eu mudar de cor. Ele encontra uma resistência nos primeiros centímetros desse solo. Esse vegetal vai conseguir, gente, se desenvolver? Olha a diferença do solo convencional para o solo orgânico. Presta atenção e observa. O solo, de fato, ele tem camadas, tá certo? Tem camadas. E em cada uma dessas camadas, ela passa a ser um meio de resistência para esse sistema radicular. Então, se ele não tiver facilidade para poder se desenvolver, esse vegetal não vai conseguir absorver. O crescimento dessa raiz vai se tornar lento e insatisfatório, levando esse indivíduo, essa cultura que você colocou ali, ao sua execução, vamos dizer assim, tá? Às vezes me falta as palavras, vem as palavras aqui que, enfim, você compreendeu o que quis dizer. Então, no sistema do solo convencional, o que eu tenho? A ausência dessa cobertura vegetal aqui, que a gente falou da adubação verde, a ausência dessa cobertura vegetal faz com que, olha aqui na imagem aqui embaixo, quando, por exemplo, numa chuva, né, o que vai acontecer? O solo, ele é agredido. Ele não vai absorver aquela água ali. Está chovendo, graças a Deus. Mas ele não vai, porque ele é agredido. E essa água, ela não consegue, ela vai escorrer por um caminho. Ela vai encontrar um caminho, vai virar para outro lugar, mas ela não vai conseguir se infiltrar. Devido a essa resistência desse solo estar mais compactado. Tá? Agora, no solo orgânico, não. No solo orgânico, eu tenho uma cobertura, eu tenho a manutenção de uma cobertura vegetal e eu tenho uma dinâmica desse solo com a presença de micro-organismos e de insetos que vão, por exemplo, quando eles fazem esse sistema, quando estão no sistema lavário, que eles fazem esse sistema de escavação, eles estão abrindo caminho para a oxigenação e, inclusive, para o processo de infiltração. Então, a dinâmica desse solo vai ser mudada. E aí eu atendo tanto as espécies que têm esse crescimento mais distribuído, quanto esses de crescimento mais pivotante. Tá certo, galera? E é isso, o solo bem cuidado é igual aquele organismo, você que ali, ó, cuida da sua saúde mental, física e orgânica. Aê, galera, é isso aí. Já já a gente volta para a nossa revisão, tá bom? Segura aí.